Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos fazer acredito que a primeira peça de fase de execução que nós temos feito aqui no canal, que é o agravo de petição. Vou passar aqui para vocês. Primeiramente, como é que se chega num agravo de petição, né? Eu fiz esse fluxogramazinho aqui básico. A gente vai começar da sentença, né? Do trânsito em julgado, que é quando finalmente a gente vai entrar na fase de execução, né? Execução daquele processo, execução da sentença. Então, aqui a gente vai ter um trânsito em julgado da sentença. Vamos para a fase de liquidação, né? Como eu já disse aqui anteriormente, você vai determinar, né, o que e quanto se deve, né? Vai liquidar os cálculos e aí vai partir para a execução. Lembrando que essa fase de execução ela tem que ser peticionada, né? Tem que ser provocada. Ela não vai acontecer automaticamente depois do trânsito em julgado da sentença, não vai acontecer de ofício. Você vai ter que peticionar e pedir que haja a execução do seu processo, liquidação e execução. Aí, seguindo aqui a fase de execução, nós vamos ter uma decisão, né, nessa fase de execução, só que aí você vai entrar com um agravo, porque nessa decisão vai ter o quê? Vai homologar aquele X que você deve ou não. Mas aí o réu pode se sentir injustiçado e dizer, olha, eu não estou devendo esse valor. Então eu vou pedir aqui um recálculo tal, mas eu tenho certeza que o valor não é esse, eu vou agravar essa decisão. Eu vou pedir um recálculo. E aí ele vai entrar com um agravo de petição, certo? E vai direcionar ao TRT. No caso, vai ser o réu quem vai pedir o agravo de petição, porque se fosse o autor, não poderia ser um agravo de petição, mas uma impugnação, certo? Então vamos adiante. O agravo de petição, ele impugna decisões terminativas ou definitivas do juiz ou presidente da turma, mas só na fase de execução, gente. É a única fase do processo que vai ser cabível um agravo de petição. Vai acontecer no prazo de 8 dias, né, da decisão, que homologou ali o valor, né, a liquidação da sentença. E o Ministério Público do Trabalho, Defensoria, Fazenda Pública vão ter prazo em dobro, né? São 16 dias. A competência vai depender de quem proferiu essa decisão, né? De liquidação, e aí vai ser ou na vara, né? Vai ser interposto ao TRT. Se o processo for originário no TRT, então vai ser ao presidente, né? E se for originário do TST, você vai interpor ao TST a SDI 1, certo? O agravo de petição, ele tem um elementozinho específico, né? Diferente aí das outras petições. Por quê? Porque ele vai ter que delimitar, né, a matéria e os valores. Você tem que discriminar o que exatamente que você quer impugnar. O que é, se é salário, se é de férias, e dizer, olha, o devido não é isso aqui não, o devido é esse outro aqui, vamos recalcular, né? Mas lembrando que isso aqui não suspende a execução do processo não, gente, o agravo de petição vai rolando ali, fase de execução, é raríssimo você ter alguma medida que suspenda o andamento do processo, né? Lembrando que tem que ser feito por petição, petição à parte. Mas, assim, gente, fase de execução é um trem desgovernado, ele não para mais, certo? E o agravo de petição, ele não exige depósito, né? Salvo se houver majoração do valor impugnado, ou seja, se eu aumentei o meu valor da causa, né? Então vai exigir um depósito com a diferença desse valor. E a peça recursal, gente, vão ser aquele básico que eu já passei para vocês. 2 peças de interposição e de razões, tá? E aqui nós vamos para o elemento da primeira peça. Endereçamento, número do processo, isso aqui eu já passei para vocês. O endereçamento vai ser o primeiro juízo de admissibilidade recursal, tá? Então, quer dizer que ou o processo originário na vara ou originário no TRT, você tem que observar, né? Se é na vara ou no tribunal, vai direcionar ao juiz ou ao desembargador presidente do TRT, certo? Daquela forma que eu já ensinei aqui, que, enfim, todo mundo já sabe que não pode abreviar isso e aquilo. Número de processo, vocês também já sabem que a gente não inventa, né? Coloca o que tem na questão. O preâmbulo,
básico, né? O que todo mundo já conhece. Ao invés de recorrente, recorrido, reclamante, reclamado, você vai colocar agravante ou agravado. Quer dizer que o agravante, né, o fulano, já qualificado nos autos, vem por meio do seu advogado, na ação trabalhista que contende com o fulano, já qualificado. Aí vai dizer que você vem interpor, né, que é o verbo correto, interpor, junto a Vossa Excelência, com fulcro no artigo, gente. 893, inciso 4 e 897, a linha A, e parágrafos 1º, 3º e 8º da CLT. Este é o fundamento, tá? Vai interpor esse agravo de petição ao egrégio TRT, né? Enfim, ao juiz, né, competente. No caso, destaca o nome da peça, bonitinho, coisa que eu já disse no outro vídeo, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos, tá? Próximo slide aqui a gente vai ter a admissibilidade. Toda peça recursal vai ter, né, essa avaliação da admissibilidade. E entre esses pressupostos, se a peça não cumprir, né, a gente sabe que pode ser indeferido, né, remessa ao tribunal para análise do tribunal. Mas em especial, você tem que delimitar, além das custas, você tem que delimitar a matéria e os valores, gente, é importantíssimo. Eu deixei a sugestão de escrita aqui, né, eu comecei aqui com a admissibilidade, que encontram-se preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, como a tempestividade, legitimidade, regularidade da representação e, né, a garantia do juízo. Você tem que estar com o juízo completamente garantido até essa fase aqui para você poder pedir o agravo. As custas processuais, né, desse valorzinho aqui, 44,26, que é o que tem na CLT, recolhidas ao final. E a delimitação da matéria e valores impugnados no rol seguir. Você vai discriminando a matéria, né, o que é que você quer impugnar, e o valor, né? Dizer o que é que você está impugnando, quanto, né? O valor. Em seguida, você fecha essa peça inicial, né? Pedindo o conhecimento, a intimação e a remessa dos autos ao tribunal. Todas as peças recursais são assim. E você faz o fechamento. Tranquilo? Aí a gente vai para a segunda peça, que é a das razões, né? Da minuta, que também é chamado assim, minuta, né? Aí você pode delimitar agravante, agravado, a origem do processo e o número. Aí você endereça ao juiz ad quem, né? Para quem vai analisar o recurso. No caso, TST, TRT. No caso, a respeitável sentença não merece prosperar a razão pela qual requer sua reforma. Bom, aí vai ser cabível uma preliminar de mérito, né? Nulidade da sentença. Eu já expliquei isso aqui nas outras peças. Quem puder, assista às outras aulas. A estrutura é a mesma de fato, fundamento e pedido, certo? O fato, você vai delimitar o que é que provocou a nulidade, mencionar que foi o artigo 5º que violou a ampla defesa, e vai pedir a nulidade, a reforma da sentença e o retorno dos autos, tá, gente? Então, não tenho que delimitar mais aqui, não. Também vai ser cabível a prejudicial de mérito, né? No caso, você pode alegar o cálculo da prescrição, que foi feito de forma errônea, né? Com a mesma estrutura, gente. Fato, fundamento e pedido. Delimite a prescrição, fundamento artigo 11 CLT e pede a extinção do processo sem resolução de mérito, tá? E finalmente a gente chega no mérito, que aí você vai detalhar tintim por tintim o que é que você quer exatamente, qual foi a verba, o que é que foi errado. E aí você vai dizer o fundamento, porque é que você tem que mudar, com lei, com súmula, essa coisa toda. E aí você vai requerer a reforma da sentença para execução dos valores corretos, né? Que você julga correto. E aí você fecha a peça, tá, gente? Você faz requerimentos finais com fechamento, mesmo fechamento de todas as peças recursais. Conhecimento, acolhimento e provimento. E faz esse fechamentozinho básico, local, data e advogado. Certo, gente? Não tem mistério em peças recursais. É o mesmo fechamento. E é isso, gente. Era o que eu tinha para vocês. É uma aula básica, uma estrutura. Se gostou, deixa um like aí. Pelo amor de Deus, ajuda o canal a crescer. Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal também.
E eu espero ter ajudado, gente. Vai dar certo. A sua aprovação tá a caminho, se Deus quiser, tá, gente? Um abraço aí, até mais.